Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Deus nos dá mais uma vez a grata oportunidade de estudarmos a sua palavra. No dia 21 de outubro, no dia 21 de outubro de 21 de outubro de 1821, aconteceu um fato interessante que marcaria grande parte do sucesso do que aconteceu em 1844 e dali por diante. No ano de 1792, nasceu um homem chamado Charles Finney. Ele era um garoto muito inteligente, desde pequeno demonstrava uma perspicácia além do normal, era desde jovem também cético quanto às escrituras e tinha um desejo de ser advogado. E ele trabalhou para isso, começou a estudar e realmente em pouco tempo ele demonstrou muita habilidade na área da advocacia. E quando alguém vinha até ele falar sobre religião, ele tinha argumentos sólidos para refutar o que as pessoas diziam. E em um momento ele pensou: eu vou agora estudar as escrituras, porque eu vou ter condições de refutar com muito mais verdade aquilo que eles tentam me convencer quanto às escrituras. E ele começou a estudar então as escrituras. O resultado foi que nessa data que eu mencionei, 21 de outubro de 1821, 6 anos antes do nascimento da senhora White, em um domingo à noite, Charles Finney se encontrava em um bosque. Ele estava com o coração tão cheio de conflitos, porque a Bíblia que ele achava que ele iria estudar para poder destruí-la de vez, ou qualquer argumento que viesse, havia causado um grande conflito no seu coração. Afinal, as leis que ele tão bem conhecia na área da advocacia, ele estava vendo nas escrituras, por exemplo. E nessa noite ele tomou a decisão de se entregar completamente a Deus. E ele mesmo, na sua própria biografia, diz que quando ele, nesse bosque, tentando buscar alívio para a sua dor, e ele entregou ali a sua vida ao Senhor, ele mesmo fala que foi como se o seu corpo começasse a estar sendo eletrificado, de tão poderosamente que o Espírito Santo começou a se movimentar em seu corpo, e ele saiu daquele lugar para ser conhecido como o apóstolo do Espírito Santo. Assim ficou sendo conhecido Charles Finney, o apóstolo do Espírito Santo. Em 1831, ele foi pregar em Rochester, e antes de começar a sua conferência, ele foi conhecer a cidade, e falaram sobre uma indústria têxtil grande que tinha ali. Ele falou: eu gostaria de conhecê-la. Finney era um homem alto, de aproximadamente 2 metros, agora, em 1821, com 29 anos de idade, ainda bem jovem, mas já era calvo. E ele entrou dentro daquela indústria, muita gente trabalhando, uma linguagem frívola, muitas brincadeiras, um ambiente bastante mundano. E ele entrou e parou a uma certa distância, e tinha uma jovem trabalhando, olhou para ele, fez um gracejo sobre ele com uma amiga, e começaram a rir dele. E diz o relato biográfico que ele não falou nada. Ele só se aproximou, olhou no fundo dos olhos daquela moça e ficou olhando. E o sorriso dela, que ao início era muito extravagante, foi diminuindo. Enquanto isso, Finney não falou uma só palavra. Mudo permanecia, sério, olhando para aquela moça. A colega do lado também parou de sorrir. Aquela moça baixou a cabeça, começou a soluçar
começou a chorar. A moça do lado, que estava inicialmente fazendo gracejos, também começou a chorar. Enquanto isso, Finney permanecia mudo. Uma outra pessoa, vendo a situação, começou a chorar, e em poucos minutos, toda a fábrica estava em prantos, e Finney não havia dito nenhuma palavra. Interessante que a senhora White, no Grande Conflito, na página 377, falando sobre Finney, ela fala o professor Finney, o piedoso professor Finney, professor em Oberlin. Ela fala que ele realmente era um homem cheio do Espírito Santo. E naquele momento o senhor Adams, que era o dono da indústria, não entendeu nada, chegou e se inteirou do que estava acontecendo, mandou desligar todas as máquinas e pediu para que todos os funcionários fossem para o saguão de reunião e pediu para que o irmão Finney pregasse a palavra para eles. E ele pregou a palavra para aquela vasta multidão de funcionários. E quase todos os funcionários daquela indústria se converteram naquele dia ao Senhor. Ele fez toda aquela indústria ficar aos prantos, sem falar uma palavra. As marcas de um homem cheio do Espírito Santo. E é isso que eu gostaria de falar com vocês nesta manhã. Eu não gosto muito de usar esboço, mas eu não quero perder nenhuma palavra também do que eu me propus a falar para vocês nesta manhã. Eu quero estudar com vocês as marcas dos homens cheios do Espírito Santo. E é claro que eu vou estar me referindo a este termo, marcas de homens cheios do Espírito Santo, mas naturalmente as mulheres também, as crianças, os jovens, todos vão estar encaixados nessa terminologia. Eu gostaria de usar a história de um personagem bíblico para analisar esse tema. Claro que existem muitos personagens bíblicos que poderiam ser pensados para destrinchar esse tema, marcas dos homens cheios do Espírito Santo, mas eu escolhi Eliseu. Então nós vamos meditar em alguns episódios da história de Eliseu, e eu destaquei 12 pontos. 12 pontos: entrega, santidade, integridade, empatia, manancial de bênçãos, gratidão, discernimento espiritual, misericórdia, ambição espiritual e fé e coragem. Destaquei 12 pontos que são características de homens e mulheres que são cheios do Espírito Santo. É interessante pensar que a Bíblia ensina que ninguém vai para o céu sendo um vaso que está cheio pela metade. Então todos nós precisamos estar cheios do Espírito Santo se quisermos adentrar os portais celestiais. Então o que eu queria propor para vocês nessa manhã é o seguinte: à medida que nós formos destrinchando aqui o assunto, eu gostaria que, de maneira muito honesta, cada um de vocês, nesse momento, não olhasse para o outro, porque nós sabemos que aquilo que é externo é mais fácil de ser visto. Eu posso olhar e ver o rosto de cada um de vocês, eu posso perceber se vocês estão alegres pelo um sorriso, mas talvez tristes por uma face um pouco mais fechada, mas a nossa dificuldade é olhar para nós mesmos. Então, à medida que formos avançando, eu gostaria que você bloqueasse a sua mente para o vizinho, para o esposo, para a esposa, para o periquito, para o papagaio, para qualquer coisa que seja, e pensasse simplesmente só em você. Tenho eu estas características? É claro que existem muitas características mais que ornam um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo, mas na história de Eliseu, estas são as mais evidentes. Então eu gostaria que você olhasse para você nesse momento. Cada tópico ali: tenho eu esta virtude? Tenho eu este traço no meu caráter? Se não, implore a Deus para ter. Se tem, agradeça e louve a Deus por tê-lo, e peça a Deus também pelos seus irmãos. Então que Deus nos acompanhe nessa jornada. Que Deus nos acompanhe nessa jornada. Atos capítulo 6, olhem aí comigo.
Atos capítulo 6. Atos 6, verso 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação e que sejam cheios do Espírito Santo. Então, para atuar na obra, Deus falou que deveriam escolher homens incompletos ou completos com o Espírito Santo? Cheios do Espírito Santo. E é por isso que Eliseu foi escolhido. Avancem comigo para o capítulo 19 de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19. Todos estão lá? Vamos reverentemente nos colocar de joelho para falarmos com Deus e mergulharmos então nesse tema. Bondoso Deus, querido e amado Pai, queremos te agradecer nesse momento, porque o Senhor deixou exemplos nas Escrituras e também exemplos mais próximos a nós, como Charles Finney, de pessoas que foram cheias do Espírito Santo. E por causa disso, marcaram o período da história em que viveram, e seu testemunho fala a nós até o dia de hoje. Que tu possas falar ao nosso coração nesta manhã, comunica a sua luz e o seu Espírito. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 19. Todos estão lá? Versículo 19 diz: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava arando com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me primeiro beijar o meu pai e a minha mãe, e depois te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de os seguir, e tomou a junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e os servia. Irmãos, a primeira marca de um homem cheio do Espírito Santo é a entrega incondicional. Deixar tudo para trás, sem ficar flertando com o passado. O passado na vida daquele que se entrega a Deus deve ser uma referência, não um objetivo. Eliseu abriu mão da sua vida, de tudo que ele tinha, para ter uma vida simples. Eliseu era rico, né? Vale dizer isso, mas ele deixou tudo isso para ter uma vida simples e passou a servir Elias. Eliseu sempre olhava para frente, não tinha o hábito de ficar olhando pelo retrovisor da vida. Vocês conhecem aquelas pessoas que vivem olhando pelo retrovisor da vida? Sempre olhando para o passado, ao invés de olhar para o para-brisa. O retrovisor é pequeno, representa o nosso passado. O para-brisa é grande, representa o nosso futuro, os nossos objetivos. A pessoa que lança mão do arado e vai seguir a Jesus, ela não deve ficar o tempo todo contemplando o retrovisor, porque senão frequentemente ela vai estar com o seu pensamento no passado, e se eu me concentro demais no meu retrovisor, eu posso sofrer um acidente, porque eu não vou prestar atenção naquilo que está adiante de mim. Gênesis 19, versículo 26, a mulher de Ló, ela colocou-se no carro, mas se demorou muito no retrovisor. Ao invés de olhar por seu para-brisa, transformou-se numa estátua de sal. Atos 7,36 diz que Israel, em seu coração, voltava às panelas do Egito,
Então, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não vai ficar o tempo todo olhando para o passado. Eu entendo que existe um momento na história de todos nós, que o nosso passado vai ser menor do que o nosso futuro, mas aquilo que é menor, nem sempre tem menos valor. Então, o nosso objetivo, quando nós nos lançamos na obra de Deus, é olhar para o futuro. O passado já não nos pertence mais, e isso foi o que Eliseu fez. Então, a primeira característica de um homem cheio do Espírito Santo é entrega incondicional. E eu gostaria de perguntar para você nesse momento: você fez uma entrega incondicional? Ou o seu passado ainda é radiante na sua vida? Eu me recordo uma vez que eu escutei um rapaz contando um testemunho de quando ele não era cristão. E aí ele falou o quanto ele era mulherengo, ele falou o quanto ele era envolvido com bebidas, o quanto ele era envolvido com esportes. Irmãos, e o que era interessante é que ele falava com um saudosismo tão grande, que todo mundo se olhava e pensava: nossa, ele parece que está aí com saudade disso. Às vezes, quando nós falamos no nosso passado, quando o nosso passado é muito presente, parece que nós queremos viver o passado no nosso presente, para que ele se reproduza no nosso futuro. Então, quando nós nos lançamos na obra do Senhor, o passado é passado, olhar para frente. Segunda característica de um homem cheio do Espírito Santo, está aí no capítulo 4 de 2 Reis, olhem aí comigo, capítulo 4, 2 Reis, capítulo 4, verso 9. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este homem que sempre passa por nós é um homem santo. É um homem santo. Qual é a outra característica de um homem cheio do Espírito Santo? Santidade. Santidade. Olhem o capítulo 3, verso 11. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derrama água sobre as mãos de Elias. E disse a Josafá: está com ele certamente a palavra de Deus. Eliseu era um homem santo. E qual a reputação que ele tinha diante das pessoas em Samaria ou em Jerusalém? Que a palavra de Deus estava com ele. Reputação pode ser conquistada, mas a santidade precisa ser vivida. Não basta pensar que somos santos, é preciso que a nossa vida apregoe que somos santos. Eliseu foi chamado de homem santo, e é interessante que aqui na Bíblia, mais de 50 vezes Eliseu é chamado de homem santo. Se uma pessoa fosse falar de você, o que a pessoa diria? A pessoa diria que você é uma pessoa santa, ou uma pessoa frívola, ou uma pessoa murmurona, ou uma pessoa glutona? Qual adjetivo essa pessoa usaria para você? A nossa reputação reforça aquilo que somos. A nossa reputação reforça aquilo que somos. É a nossa reputação que reforça que tipo de caráter nós temos. Eu me lembro que quando eu era garoto, eu tinha uns 10, 12 anos, eu trabalhava em uma fazenda com meu pai que tinha vários animais. E aí o meu pai sempre deixava eu andar num burro lá, chamado Coquinho. E esse burro empacava. Eu não sei quantos aqui sabem o que é empacar. Alguém sabe o que é empacar? Empacar é quando você quer andar com o animal, ele vai para onde ele quer. E sempre eu andava naquele burro. E às vezes eu ia em algum vizinho, chegava numa encruzilhada, era para cá, ele queria ir para lá. Eu tinha que descer e puxar ele um pedação
até ele seguir o caminho. E aí, quando o patrão foi vender esse coquinho, ele quis vender, ninguém quis comprar, porque a reputação deste burro era ruim em toda a região onde a gente morava. Quando ele falava, não, eu estou vendendo barato, aí o pessoal falava, esse burro nem de graça eu quero, só dá trabalho, não presta para andar. E o meu pai andava em um outro burro chamado Ouro Fino. Era um burro que marchava muito bem, e na época, isso já tem 30 anos atrás, o real era muito valorizado. O meu patrão pediu R$2.000 nesse Ouro Fino, no mesmo dia vendeu, porque ele tinha fama. A reputação do Ouro Fino é que era um burro que marchava muito bem, um burro muito obediente. Irmãos, se o status quo de um burro é confirmado por sua reputação, imagina nós como cristãos. Então, um homem cheio do Espírito Santo, ele é um homem santo. 1 Pedro 1,16 diz, sede santos, porque eu sou santo. E a reputação deste homem vai confirmar isso. Onde quer que Eliseu passava, eles diziam, ali está o homem de Deus. Quando ele foi a Damasco, capital da Síria, mesmo que a Síria quisesse invadir Israel, Ben-Hadad soube, por meio de Azael, seu servo, está vindo para cá Eliseu, o homem de Deus. Mesmo que Ben-Hadad não gostasse de Eliseu, mas reconhecia que ele era um homem diferenciado, que ele era um homem santo. Terceira característica de um homem cheio do Espírito Santo: humildade. Capítulo 3, 19. O capítulo 19, verso 21 de 1 Reis diz que ele servia Eliseu servia Elias. Agora, que tipo de serviço ele prestava? Capítulo 3, verso 11. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para quem consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, aquele que derramava água sobre as mãos de Elias. Irmãos, vocês já pararam para pensar no chamado que Eliseu teve na parte inicial? Eu me lembro que uma vez lá no IEST teve a formatura, e aí um rapaz foi chamado para poder trabalhar junto comigo na agricultura, e ele falou: mas na agricultura? Tem certeza? Eu prego tão bem, eu sou tão desenvolto, falo mais outros idiomas, tem certeza que vocês vão querer me colocar na agricultura? Só que eu trabalhava na agricultura, eu era obreiro e professor, e fui professor dele, mas ele não queria ir para a agricultura, ele falou que era um desperdício de talento. Eu falei: poxa, então ele está pensando o que eu represento aqui então? Se eu sou o professor dele, estou na agricultura e estou feliz, e ele já quer entrar tendo um cargo diferente. Irmãos, a falta de humildade quebra o nosso progresso e a nossa possibilidade de servir. A humildade não diminui ninguém, ela abre portas que o orgulho e a altivez jamais conseguiriam destrancar. A humildade não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Muitas vezes a gente pensa demais em nós mesmos. Eliseu era rico, mas assumiu uma missão simples. Antes da glória, sempre vem o anonimato. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo Ele o exalte. Irmãos, não é seguro uma pessoa assumir um posto de relevância sem ela estar preparado para aquilo. Deus simplesmente a destruiria. Eu conheci um homem que trabalhou lá no IEST, o pastor Bruno, acho que o Dantas lembra dele. O pai dele era de Santa Catarina e era rico, muito rico, tinha uma empresa muito grande. E esse Bruno, quando fez 18 anos, louco para trabalhar, o pai falou: meu filho, chegou seu momento, vamos trabalhar na empresa com o papai. E ele foi todo empolgado.
Aí quando ele chegou lá, o pai registrou ele, tudo direitinho, e a hora que a menina falou aonde ele ia trabalhar, ele ficou apavorado. Sabe qual o setor o pai dele colocou ele para começar a trabalhar? Na limpeza da empresa. E aí ele se revoltou, ele falou, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Ele pegou e saiu, falou, eu não vou trabalhar aqui, imagina, eu sou o filho do dono da empresa, vou trabalhar em limpeza, isso é loucura. E o pai explicou o porquê que ele tinha que passar por ali, porque ele iria conhecer todas as instâncias da empresa. Irmãos, quando a gente cresce por mérito, a gente conquista. Quando a gente cresce por outro motivo qualquer, a gente precisa impor. Por que que Alexandre o Grande foi quem foi? Ele cresceu por mérito. Em uma das batalhas que ele travou, chegou a ele que o exército estava sendo derrotado. Era tão pequeno o exército inimigo que ele falou, eu não vou, vocês dão conta. Não passou muito tempo, chegou a notícia, Alexandre, o exército está perdendo, os soldados estão fugindo. Ele montou no seu cavalo e saiu em disparada. A hora que os soldados viram ele de longe, já gritando, todos os soldados se colocaram ali com força, voltaram para a batalha, e em poucas horas dizimaram o inimigo. Então não é seguro Deus pegar uma pessoa daqui de baixo e colocar aqui em cima. Sabe o que essa pessoa vai fazer? Ela vai oprimir, ela vai pisar, ela vai liberar todo o seu narcisismo em cima daquelas pessoas. Então Deus começa de baixo com as pessoas para ir preparando, e isso foi o que aconteceu com Eliseu. Eliseu foi preparado nas atividades pequenas, para depois ele ocupar postos mais relevantes. Quando eu fui para o IEST estudar, a vida inteira eu estava na agricultura. Vocês sabem da minha história. E aí, capitão Júlio? A agricultura se tornou para mim um símbolo de degradação. Então, quando eu cheguei no IEST, eu falei, nunca mais eu quero saber de agricultura na minha vida. Irmãos, qual foi o primeiro setor que eles me colocaram? Agricultura. Eu não acreditei, falei, meu pai, agricultura? A agricultura levou minha vida, eu sou um analfabeto, não tenho nada, minha mão parece um couro de boi, tenho 26 anos com cara de 30, tanto sol, mas me colocaram onde? Na agricultura. Irmãos, sabem quando eu saí da agricultura? No 2015. Quando eu saí do IEST, me formei em 2011 e continuei trabalhando na agricultura até 2015. Me tornei professor, mas a outra parte da minha atividade era agricultura. Deus sabe o que é melhor para nós. E antes de exaltar, é seguro que aconteça o quê? Que Deus nos humilhe. Então a terceira característica de um homem cheio do Espírito Santo, ele é humilde. Não existe altivez, não existe prepotência, não existe arrogância, não existe o pensamento ou o sentimento de que eu sou melhor do que você. Uma pessoa que se coloca a níveis acima, que seja num diálogo, igual os políticos fazem, né? Vão apertar a mão, vira sua mão para baixo e torce, mostrando que ele está dominando. Na verdade, é ele que está dominado pelo orgulho, dominado pela arrogância, dominado pela sede de poder. Quarto elemento presente na vida de um homem cheio do Espírito Santo: segue um modelo íntegro. Capítulo 2 de 2 Reis, verso 3, capítulo 2, verso 2, perdão, capítulo 2, 2. E Eliseu disse, não te deixarei. Verso 4, e Eliseu disse a Elias, não te deixarei. Verso 6, e Eliseu disse, não te deixarei. Elias estava em Gilgal, e disse assim, eu vou para Betel. E Eliseu disse, eu vou com você. Caminharam 50 quilômetros. Chegou em Betel, Elias disse, eu vou para Jericó agora. Eliseu, eu vou com você. Caminhou 40 quilômetros. Estando em Jericó, ele falou, agora eu vou para além do Jordão. Eliseu disse, eu também vou com você. Caminharam mais algumas dezenas de quilômetros. Ele não deixava de seguir Elias. Ele sempre seguia um modelo
real. Seguir alguém que é íntegro é permitir que a luz do caráter dele ilumine o nosso próprio caminho. Quando seguimos alguém íntegro, não é apenas caminhar atrás dele, mas é andar na mesma direção que ele está indo. Nas suas pisadas, disse Jó, pus os meus pés, andei nos teus caminhos, ó Senhor. Jó 23, verso 11. E eu pergunto para vocês, em quem vocês têm se inspirado? Claro que a nossa inspiração maior é sempre o nosso Salvador, mas fato é que sempre nos inspiramos também no modelo humano. Quem tem sido o seu modelo humano que você tem se inspirado? Interessante que não faz muito tempo eu conversei com uma moça que não é daqui, mas eu conheço a moça e conheço a pessoa que ela citou como exemplo. A pessoa que ela citou como exemplo era uma pessoa com debilidade de caráter tão evidente, que não tinha a menor condição de dizer que aquela mulher era uma cristã. E eu estava conversando com essa moça, ela falou, nossa, meu sonho é um dia ser igual fulano. Eu olhei e falei, meu pai, que modelo que essa jovem está querendo seguir. O fato é, irmãos, que os modelos espirituais mais robustos chamam menos a nossa atenção. Eu não sei que contradição é essa. Tentem pensar, tentem raciocinar comigo, pensem, não é assim? Às vezes a gente observa uma pessoa que se espelha em outra pessoa, mas visivelmente a gente sabe que aquela pessoa tem deficiências graves, mas uma pessoa que é uma pessoa íntegra, a pessoa não quer observar ou não quer seguir aquele modelo. Qual modelo você tem seguido? Qual característica no caráter do seu irmão você gostaria de reproduzir? Paulo disse, sedes os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ali está um bom modelo a ser seguido. Ponto 5, integridade incorruptível. Capítulo 5, verso 15, 2 Reis. Então voltou ao homem de Deus, Naamã tinha sido curado, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse, eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Naamã voltou querendo dar presentes para Eliseu. Integridade é ser inteiro, mesmo quando o mundo tenta te dividir. Quem vive integralmente não precisa usar máscara, pois o exterior reflete o que vai no interior. A integridade é o perfeito alinhamento daquilo que se crê, se fala, se vê e se pratica. Não devemos deixar que o dinheiro seduza o nosso coração, nem mesmo diante das nossas maiores necessidades, aquelas que parecem ser vitais para a nossa vida. Quando trabalhamos para o Senhor, movidos por ganho financeiro, laboramos em vão. Não devemos servir a Deus por recompensa, nem mesmo buscar reconhecimento. Eu me lembro, acho que foi 2018, se não me falha a memória, a gente não tinha esse sítio ainda. Entrou em contato comigo um irmão que era muito rico, tinha muito dinheiro, e ele me fez uma proposta. Várias vezes ele já tinha mandado textos sobre o Espírito Santo, ele tinha feito até algumas contribuições relevantes para o IAG, e um dia ele falou, eu gostaria de conversar com você por uma ligação. Falei, olha, tudo bem, marcamos o horário, fiquei bem empolgado, falei, quem sabe ele vai nos ajudar a comprar uma área de terra, alguma coisa. E aí ele falou, olha, você viu que eu tenho feito algumas contribuições com o seu trabalho,
graças a Deus, Deus tem me abençoado com muitos recursos, e eu gostaria de dizer que eu estou disposto a colocar parte dos meus muitos recursos no seu trabalho, mas nós precisamos alinhar só um pontinho. E a hora que ele falou, eu já imaginei o que ele iria dizer. Ele falou assim: você está disposto a reestudar o tema da divindade? Porque se você estiver disposto a reestudar o tema da divindade, você pode ter certeza, eu vou injetar parte de todo o dinheiro que eu tenho no seu trabalho. E eu nem pensei e respondi para aquele irmão. Falei: irmão, eu não estou disposto a reestudar. E mesmo se eu tivesse disposto a reestudar, eu não faria por essa motivação. Eu não vou precisar do seu recurso, mas por livre e espontânea vontade, se você quiser, a gente estuda o tema, mas não pautado na sua proposta. Quando a gente vende o nosso valor por algum ganho, irmãos, Deus não pode nos usar, porque da mesma maneira que a gente se vende pela causa de Deus, achando que é o melhor, a gente vai se vender por qualquer outra coisa. Integridade, característica de um homem cheio do Espírito Santo. E é claro que aqui a gente poderia falar tanto sobre esse aspecto, né? Empatia é uma marca importante de um homem cheio do Espírito Santo. Capítulo 5, verso 25. Gease foi atrás de Naamã para poder receber parte do presente. E o verso 26 diz: você foi onde, Gease? E ele falou: nem uma parte nem outra. Não sabia você que o meu coração foi contigo? O coração de Eliseu estava com o coração de Gease. O mesmo aconteceu, demonstrando a sua empatia. Olhem o capítulo 4 também, verso 14. Capítulo 4, verso 14. Então disse ele: que há de fazer por ela? E Gease disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. E aí Eliseu ora para que esta mulher tenha um filho. Empatia é a ponte invisível que conecta coração e transforma diferenças em compreensão. Ter empatia é enxergar com os olhos do outro e sentir com o coração dele. A empatia não resolve todos os problemas, mas abre caminhos que o ego nunca encontraria. Ter empatia é enxergar além dos olhos, é ouvir além das palavras, é discernir a lágrima que ainda não foi rolada. Empatia é quando o nosso coração está com aqueles que nós amamos. O coração de Eliseu estava com Gease. E eu pergunto para os pais aqui: o coração de vocês está com a sua esposa e com seus filhos? Esposas, seu coração está com seus filhos, com seu marido? Aqueles que de alguma maneira estão à frente de pessoas, alguma liderança, o seu coração está com seus liderados? Ciência do Bom Viver 105 diz assim: Jesus não considerou o céu um lugar desejável enquanto nós nos achávamos perdidos. Abandonou as cortes celestiais para ter uma vida de vergonha, de humilhação, de insulto. Isso é empatia. Deixou um cenário favorável e bom para introduzir-se num cenário negativo. E uma morte humilhante e vergonhosa. Aquele que era rico do inapreciável tesouro do céu, tornou-se pobre, para que, por meio de sua pobreza, nós nos pudéssemos enriquecer. Cumpre-nos seguir a senda, porque ele trilhava. Empatia é se colocar no lugar da miséria do outro. Um homem cheio do Espírito Santo é empático. Sétimo elemento, manancial de bênçãos. Eliseu ressuscitou pessoas, Eliseu multiplicou comida, Eliseu curou enfermo, Eliseu salvou pessoas. Ou seja,
as bênçãos fluíam da vida de Eliseu. Homens que são um manancial de bênção, não apenas vivem para si, mas transborda vida para aqueles que estão ao seu redor. Um homem que é um manancial de bênção, se torna uma fonte inesgotável de graça e inspiração. Ele não acumula, mas reparte, não retém, mas derrama. Quem é um manancial de bênção, não apenas vive para si, mas faz com que outros vivam também. Interessante que Ezequiel 47, falando sobre as águas que saem do altar, e a senhora White no Atos dos Apóstolos, na página 13, fala que aquela é a obra da igreja, diz que esta água saía e entrava em águas mortas, e levavam vida para as águas mortas. E isso precisa acontecer conosco. Precisamos ser água da vida. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 2,15, diz que nós devemos ser um cheiro de vida para a vida. E uma pessoa que é um manancial de bênção é um cheiro de vida para a vida. Eu pergunto para você: você tem sido um manancial de vida para a vida? E eu quero apontar um dedo para vocês, porque com isso eu aponto 3 para mim. Temos sido nós um manancial de vida para a vida? Quando eu dedico 30 minutos de diálogo com uma pessoa, como aquela pessoa vai sair dali? O que eu falei nessa meia hora? Às vezes eu converso com pessoas 30 minutos, e a pessoa passa 30 minutos fuzilando os irmãos, fuzilando outra pessoa, criticando o outro, criticando não sei quem, que você sai dali com um espírito mau, não sentindo que você recebeu ou sorveu água da vida. Irmãos, por aqui ou sai coisa boa ou sai coisa ruim. Não levante o estandarte de que você é um cristão se jorra coisa contaminada pelos lábios, porque isso não é um fato. Se jorra coisa contaminada pelos meus lábios, isto é a prova inequívoca de que a minha visão quanto a mim mesmo de ser um cristão está errada. Nós, ao lidarmos com as pessoas, precisamos fazer com que elas saiam animadas, reavivadas, glorificando o nome de Deus, e não desanimada, abatida, para baixo. Manancial de bênçãos devemos ser. 8ª característica, gratidão. 4:13. Porque ele tinha falado a Gease, diz-lhe: eis que tu nos tem tratado com tanto carinho, que vamos fazer por ela? Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa grata. A gratidão sempre transforma o que temos em suficiente. A gratidão sempre transforma o que temos em suficiente, ainda que seja menos do que necessitamos. A gratidão sempre transforma em suficiente aquilo que temos, ainda que seja menos do que precisamos. Quem cultiva gratidão descobre que a felicidade não está em ter mais, mas sim valorizar aquilo que tem. A gratidão é a sabedoria de reconhecer que nada é pequeno quando é suficiente. A Bíblia diz: em tudo dá graças. A gratidão não muda o valor daquilo que recebemos, mas muda a nossa disposição diante daquilo que recebemos. Eliseu era um homem grato. E é interessante que olha o que a neurociência fala sobre a gratidão. A neurociência, a ciência falando. A gratidão é proporcionada pela ativação de regiões específicas do nosso cérebro, associadas ao sistema de recompensa, processamento emocional e cognição social, resultando na liberação de neurotransmissores do bem-estar, como a dopamina e a serotonina. A prática regular da gratidão
não apenas proporciona um bem-estar imediato, mas também pode levar a mudanças nas estruturas funcionais ao longo prazo do cérebro, fortalecendo as vias neurais que promovem a positividade e a resiliência emocional. Ela ajuda a regular a produção de hormônios, por exemplo, do estresse, como o cortisol, resultando em menor ansiedade e maior qualidade de vida e de sono. Irmãos, gratidão. Precisamos aprender a ser grato pelas coisas. Às vezes, eu ando com um carro Fiat Uno e reclamo do meu Fiat Uno porque ele não é traçado e eu vou atolar na lama. E aquele que tem o carro traçado reclama porque o carro dele não é tão grande quanto o do outro e isso pode entregar menor performance. E aquele outro reclama que o carro dele é traçado, ok, mas ele não vai poder andar na lama porque não tem um helicóptero. E por aí vai. E para baixo acontece a mesma coisa. O que está de Uno vai ser o alvo daquele que está de moto. O que está de moto vai ser o alvo daquele que está de bicicleta. O que está de bicicleta vai ser o alvo do que está a pé. E o que está a pé vai ser o alvo daquele que está na cadeira de roda. Ah, e se eu pudesse andar? Eu iria andar a pé o resto da vida, não ia querer nem uma bicicleta. O fato é que o nosso coração, ele adapta-se muito rápido àquilo que temos. E comumente, se algo para nós já se adaptou, a gente perde o valor, aquilo perde o valor para nós. Eu tenho um amigo que sofreu um acidente e rompeu a coluna, 28 anos, fez isso. E ele sempre falava, se alguém me curasse e falasse, você vai andar, eu trabalharia o resto da vida de graça para essa pessoa. Será? Será que trabalharia? Ou será que depois de 2, 3, 5 ou 10 anos, já iria mudar de opinião? Precisamos aprender a ser gratos. A gratidão é uma evidência de que o Espírito Santo habita no nosso coração. E é uma característica que nós precisamos desenvolver. Às vezes, eu tenho arroz e feijão e murmuro porque eu não tenho um bife de soja. E em momento nenhum eu penso, por exemplo, no norte de Moçambique, onde tem gente que come rato porque não tem nada para comer. E é rato, não é nem pereá, porque pereá o pessoal come até aqui. Rato mesmo. E outras regiões da África, onde não tem nada para comer, as pessoas comem isopor. Outros comem papelão molhado, molham papelão na água, para poder o estômago não ficar na sensação de colabação, que é horrível, e come papelão molhado e isopor. E eu não sou grato pelo meu prato de arroz e feijão. Os pais precisam ensinar as crianças a serem gratas. É claro que as crianças não vão ser gratas se o próprio pai e a mãe não é. Você dá uma banana para a criança, ela morde, não quero a banana, quero a maçã, dá a maçã, não quero a maçã, quero a pera, dá a pera, não quero a pera, quero outra coisa. Evidência de que a criança precisa fazer um jejum. Far-lhe-ia muito bem ficar um dia sem uma refeição, que ela ia valorizar a banana. Gratidão, irmãos. Uma pessoa que tem o coração cheio de gratidão é evidência de que ela está cheia do Espírito Santo. Ser grato pelo ar. Quantos aqui já ficaram sem respirar? Algum tempinho? Um dia eu fiquei sem respirar quase 3 minutos. Claro que não foi intencional. Eu me engasguei com uma bola de rapadura desse tamanho. Irmãos, não queiram saber o que é vocês ficarem 3 minutos sem respirar achando que vai morrer. É horrível. Quando eu respirei, a primeira coisa que eu fiz foi ajoelhar e falar, Senhor, obrigado, que delícia o ar entrando aqui pelas minhas vias respiratórias. Eu tenho um amigo que fez uma operação para trocar os rins. Ele ficou mais de 1 ano urinando por sonda. Quantos aqui já agradeceram por poder ir lá no vaso a qualquer hora e urinar livremente?
Não é maravilhoso? Você sente a bexiga apertada e você vai, e a fisiologia funcionando perfeitamente. O nosso problema é que a nossa gratidão muitas vezes vem tarde demais, e somos gratos por aquilo que perdemos. Nona característica de um homem cheio do Espírito Santo: discernimento espiritual. Capítulo 6. Capítulo 6, versículo 16 e 17. Eliseu estava em Dotã, o rei da Síria mandou capturá-lo, porque ele estava revelando os seus planos, e muitos soldados foram para capturar Eliseu. Verso 16. E ele disse: não temas, porque são mais os que estão conosco, Geazi, do que os que estão com eles. E Geazi falou: Eliseu, eu não estou vendo nada, você ficou maluco agora. Verso 17. E Eliseu orou e disse: Senhor, abra os olhos dele para que possa ver. E Eliseu orou, e Geazi teve os seus olhos abertos. Ele viu carros e cavalos de fogo que estavam em volta de Eliseu. Irmãos, discernimento espiritual. Seria maravilhoso fazer um sermão só sobre isso. Discernimento espiritual é enxergar além das aparências, é ver com os olhos de Deus aquilo que os olhos humanos não têm capacidade para ver. O discernimento espiritual é a bússola que nos guia, que guia a nossa mente na direção da vontade de Deus. Ter discernimento espiritual é distinguir claramente entre a vontade de Deus e a nossa vontade. Quero fazer uma pergunta para vocês: quantos aqui às vezes têm dificuldade de saber qual é a vontade de Deus e qual é a sua própria vontade, quando as vontades se entrelaçam? Alguém já passou por isso? De ter dificuldade? Isso é muito comum, porque sem discernimento espiritual, às vezes podemos temer aquilo que não deveríamos temer, e não temer aquilo que deveríamos temer. Vocês já se perguntaram por que Eliseu não saiu para se encontrar com Naamã? Quando Naamã foi até lá para ser curado? Afinal, Naamã não era qualquer um. A Síria era um poder emergente, conquistando o mundo inteiro. Naamã era o comandante ali das tropas, um dos homens mais poderosos do mundo. Por que Eliseu não foi recebê-lo? Por que não lançou um tapete para poder ele passar? Imagina só, você vem uma pessoa importante, a mais importante do Brasil, e ele está aqui para falar comigo, eu passo do lado dele, nem olho na cara dele, vou embora e não falo nada. Soaria mal educado, deselegante, mas foi exatamente isso que Eliseu fez. Irmãos, Eliseu discerniu que existia uma lepra mais avassaladora, que corroía o coração de Naamã, do que aquela que consumia sua pele. Ele discerniu que antes de curar a lepra física, ele precisava curar a lepra da altivez, a lepra do orgulho, a lepra da arrogância. Antes de Eliseu mergulhar no rio Jordão, ele precisava tirar a sua armadura, porque senão aquilo que era para salvá-lo iria afogá-lo. Ele deveria demonstrar publicamente a sua lepra. E Eliseu primeiro trabalhou a lepra interna, para depois fazer a cura externa. Discernimento foi o que Eliseu teve. E interessante que quando a gente olha o capítulo 5, olha só o discernimento de Eliseu em contraste com o discernimento do rei de Israel. Quando chegou a informação para o rei de Israel que Naamã estava querendo ir lá para ser curado, olha só o capítulo 5, verso 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para poder curar alguém? Por acaso sou eu para vivificar ou matar alguém? Quem sou eu para que mande alguém para que eu cure? Irmãos, falta de discernimento. Ele era o rei de Israel, e ele não sabia que tinha profeta em Israel. Olha o verso 18. Eliseu falou: por que você rasgou sua veste? Manda ele aqui, ele vai ver que tem profeta em Israel. Discernimento.
Discernimento, ele viu que ali seria uma oportunidade, porque depois da cura de Naamã, o capítulo 5 diz que houve um tempo de paz para Israel, e o rei de Israel não discerniu isso. Não, deixa ele vir, Eliseu é homem de Deus, a gente vai trabalhar. Ele colocou como se ele fosse o agente ativo da situação. Irmãos, por falta de discernimento espiritual, muitos hoje estão casados com a mulher errada. Por falta de discernimento espiritual, muitas mulheres hoje estão casadas com um homem errado. Por falta de discernimento espiritual, muitos pais colocaram filho no mundo. Por falta de discernimento espiritual, muitas pessoas estão trabalhando onde Deus queria que não trabalhasse. Por falta de discernimento espiritual, muitas pessoas não fazem progresso na carreira cristã. Discernimento espiritual é uma evidência de que o homem está cheio do Espírito Santo. Se recordam de João 8? A armadilha perfeita para capturar Jesus? Se ele fala, mata essa adúltera e corrobora com a lei de Moisés, Jesus ia preso, porque os romanos iam prender, ele mandou matar alguém. E se ele fala, não, vamos perdoar, ele ia cair na difâmia do povo, porque ele não considerou a lei de Moisés. Jesus teve que ter o que? Discernimento. Eles colocaram uma armadilha à direita e uma outra armadilha à esquerda. Uma direita e uma esquerda, e Jesus fez o quê? Ele foi para frente e saiu fora da armadilha. E ainda fez o quê? Ele virou a arma contra as próprias pessoas que tinham apontado a arma para ele. Porque ele teve o quê? Discernimento. Se a gente não aprende a ter discernimento, irmãos, nós vamos ficar igual bêbados, batendo a cabeça. Eu quero contar uma ilustração de uma história de longe, lá do Heartland. Eu conheci um jovem até que era um grande pregador, até queriam investir nele para ser um grande pregador, era um aluno. Depois, ele quis namorar com uma menina que não era nem adventista, se formou lá como pastor no Heartland. A menina não era nem adventista. Ele usou a história de Salomão para poder justificar o passo que ele estava dando, que Salomão fez aquilo para evangelizar, e se casou com a menina. Pouco tempo ele estava fora da igreja. Falta de quê? Discernimento. E que falta de discernimento, hein? Diga-se de passagem, aí faltou mesmo, irmãos. Mas a falta de discernimento é uma espada que está o tempo todo apontada para o nosso peito, e a qualquer momento ela vai furar. Outra característica de um homem cheio do Espírito Santo: misericórdia. Olhem o capítulo 6 comigo, capítulo 6, versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel. O rei da Síria fazia guerra a Israel. Irmãos, a misericórdia é ir além do que é justo. A misericórdia é ir além do que é justo. Irmãos, a ideia de que a pessoa fala assim, olha, para mim justo é justo, é uma frase perigosa. Quando a pessoa fala isso, ela está determinando até onde ela vai. Então, se ela fala assim, para mim justo é justo, ela está falando, eu não ando a segunda milha para você. Me dá o que é meu por direito, que eu vou te dar o que é seu por direito, mas eu não vou além disso. Misericórdia é ir além do que é justo, é dar quando o outro não merece e não vai poder retribuir.
A misericórdia não é fraqueza, é força que vence o excesso de justiça. A misericórdia é a força que vence o excesso de justiça. Onde a misericórdia floresce, fica evidente a diferença entre flexibilidade e condescendência. A justiça pode impor limites, mas só a misericórdia constrói pontes e cura feridas. Olhem comigo isso aqui. 6, 8. O rei de Israel, o rei da Síria fazia guerra contra Israel. Olhem a página anterior, capítulo 5, verso 4. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor. Verso 5. Então disse o rei da Síria: vai. Ou seja, o rei da Síria precisava agora de um favor. Foi até Samaria. E vale dizer que nesse período aqui, a Síria fazia guerra contra Israel. Eliseu negou a cura para Naamã? Falou: não vou fazer isso não, vocês vêm aqui, matam um monte de gente, rouba. Ele fez o quê? Curou. Ou seja, foi além daquilo que é justo. E aí logo depois, o que acontece? Capítulo 6, voltou a fazer guerra. E aí, quem que eles queriam? Verso 13. E ele disse, o rei da Síria: vai e vê onde está Eliseu, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber que estava em Dotã. Ou seja, eles queriam buscar Eliseu. O alvo era Eliseu. Verso 18. E como desceram a Eliseu, aonde ele estava, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te de cegueira. E o Senhor feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então toda aquela multidão que foi para capturar Eliseu, o que aconteceu? Foram feridos de cegueira. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem a cidade que vocês procuram, nem o homem que vocês procuram. 20. Sucedeu, pois, que chegando eles a Samaria, Eliseu levou para Samaria, disse Eliseu: Senhor, abre os olhos destes para que vejam. E o Senhor lhe abriu os olhos para que vissem. E eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei, aqui Jorão, de Israel, os viu, disse a Eliseu: Pai, eu vou feri-los com a espada. Aproveitar a oportunidade. Eles sempre nos ferem, agora estão aqui como ovelhas. 23, a resposta de Eliseu: mas disse Eliseu: não os ferireis, nem tu, não ferirás tu os teus, a quem tu tomastes prisioneiro, com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhe diante deles, ao contrário, pão e água. E apresentou-lhe um grande banquete, e comeram e beberam, e depois Eliseu os dispensou. Qualquer pessoa ia dizer que isso aqui se chama o quê? Tolice. Qualquer pessoa ia dizer que isso aqui é tolice. Como é que pode eu servir uma pessoa que vive me maltratando? Não é isso? Eu já escutei várias vezes da boca de crente: ser crente não é ser besta. É claro que eu concordo que ser crente não é ser besta, mas a Síria sempre prejudicava Israel, e nesse momento o que Eliseu fez? Mandou alimentar aquele monte de gente, e eles foram embora. E olha o verso 24: e sucedeu que depois daquilo, o rei da Síria voltou e sitiou novamente Israel. Foi lá e cercou novamente. Não parece até uma brincadeira isso? Irmãos, é por isso que eu disse aqui no começo, a misericórdia vai além da justiça. A misericórdia é o elemento que entra em ação quando a justiça é excessiva. E aí cerca Samaria, mães tiveram que comer os próprios filhos. Foi uma coisa terrível o que aconteceu aqui. E olhem mais tarde o que aconteceu, capítulo 8, verso 7, depois desse cenário de cerco ali, depois veio, 8:7, Eliseu a Damasco, e Ben-Hadad, rei da Síria, o mesmo Ben-Hadad que cercou a cidade, o mesmo Ben-Hadad do capítulo 5 e 6, que estava doente agora, velho, e ficou sabendo que Eliseu estava por lá, e falou: olha, chama aquele profeta, para saber se eu vou ficar doente, se eu vou melhorar ou não. E o verso 10, e Eliseu disse a Azael, e Eliseu lhe disse: vai e diz a Ben-Hadad: certamente viverás. Porém, Ben-Hadad, o Senhor tem me dito que ele vai morrer. Novamente ele teve o que de Ben-Hadad? Misericórdia. Não fala para ele que ele vai morrer, ele vai ficar preocupado. Ele vai morrer, mas por misericórdia, fala para ele que ele vai viver. Ele vai morrer e não vai nem ter obtido essa informação.
misericórdia. A misericórdia é um elemento presente na vida daqueles que são cheios do Espírito Santo. Olhem só um texto interessante, Salmo 103. Lucas 6,36 diz, né? Sede, pois, misericordiosos, como misericordioso é o Pai. Mas olha, Salmo 103, versículo 8. Salmo 103, 8. Estão lá? Salmo 103 diz, 8. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. O que é ser misericordioso, segundo a Bíblia? Verso 10. Não nos tratou segundo aquilo que merecíamos. Então o que é a misericórdia? É tratar de acordo com o que a pessoa não merece. Vocês conhecem a etimologia da palavra misericórdia? É dividida em duas partes latinas a palavra. Misere, que vem de miséria, e cor, que vem de quê? Coração. Então misericórdia, córdia, coração, é de coração você se colocar no lugar da miséria do outro. Não é simplesmente você fazer isso de maneira superficial. É igual recordação e saudade. Saudade é uma palavra genérica, superficial. Estou com saudade, mas recordação vem de córdia também. É você recordar de coração de alguma coisa. 11, penúltima, ambição espiritual. Eliseu pediu uma porção dobrada do Espírito Santo. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai ter ambição espiritual. Não vai ser aquela pessoa que a gente tem que ficar se matando, né, Guilherme, para poder ir no culto, fazer apelos, irmãos, vocês têm que ir no culto, implorar quase para ir no culto. As pessoas vão ser ávidas por terem esses momentos de adoração. Então, ser cheio do Espírito Santo vai fazer com que a pessoa também tenha ambição espiritual. Um contraste com o jovem rico, né, que desejava mais as riquezas. Ponto 12, coragem e fé. Coragem não é viver sem medo, mas sim avançar apesar do medo. Ter coragem espiritual é confiar no invisível e caminhar mesmo sem ver o caminho. A verdadeira coragem não se confunde com arrogância ou presunção, mas é a força guiada pela fé no invisível. Coragem. Eliseu, no capítulo 3, quando Jorão falou assim: olha, vem até aqui, Eliseu, porque eu quero saber se eu devo ir ou não batalhar. Ele falou: eu só vou porque Josafá está com você, senão eu nem aí iria, e nem falaria com você. Eliseu era corajoso, e o que fortificava a sua coragem era a sua fé. Eu me lembro, o pastor José Bates, uma vez foi pregar em uma ilha, ele fala isso na sua biografia, atravessou o barco para esse local, e ali era um local famoso, porque eles matavam os missionários. Era uma ilha onde tinha maiormente os negros, especialmente se chegasse um missionário branco lá, eles matavam. Era um período em que esta situação de cor ali era muito mais acirrada do que hoje, e muitos missionários que foram para lá nunca voltaram. Eles pegavam o indivíduo, amarravam uma corda firme no seu pé, uma pedra enorme, colocava num barco, ia lá no mar e jogava lá dentro. E José Bates, juntamente com seu amigo, o ferreiro cantor, que ele era ferreiro, e falou: olha, eu quero pregar, mas eu não tenho talento, mas cantava bem. Então se tornou o parceiro de José Bates. José Bates pregava e ele cantava. E aí quando ele chegou naquele lugar, ele falou que ia anunciar o evangelho. As pessoas já pegaram ele, falaram: não, você vai agora anunciar lá para os peixes, a gente vai jogar você dentro do mar. E aí ele olhou para aquelas pessoas e falou: olha, vocês podem me jogar no mar, mas eu só peço uma coisa, me conceda um pedido. E aí eles ouviram: e depois vocês podem me jogar no mar, não tem problema, eu quero que vocês me ouçam, me dê uma oportunidade de eu abrir a palavra para vocês. Depois que eu abrir a palavra, vocês podem pegar a mim e meu amigo e lançar a gente no fundo do mar. E aí ele deu a oportunidade, eles deram a oportunidade, e ele abriu a palavra e pregou o sermão. E no final do sermão, Rosivaldo, eles começaram a chorar.
e eles não foram lançados no fundo do mar. Vocês já pararam para pensar se José Bates fosse um missionário desprovido do Espírito Santo? O que teria acontecido com ele ali? Se ele tivesse pregado e a unção do Espírito Santo não fosse tão grande a ponto de convencer aquele monte de gente, ele teria acabado no fundo do oceano com a pedra amarrada ao tornozelo. José Bates também era um homem cheio do Espírito Santo, e com a sua pregação ele salvou a sua vida, a vida do seu amigo, e pôde estabelecer o Evangelho naquele lugar. Ser cheios do Espírito Santo, meus irmãos, é uma necessidade vital para o momento em que vivemos. Deus vai derramar o seu Espírito em abundância, e se os vasos da nossa vida não estiverem preparados, certamente nós não vamos revelar essas características: discernimento, humildade, santidade, serviço, entrega, etc. E certamente nós vamos ser desqualificados para a obra que Deus tem comissionado às nossas mãos. Peço que cada um ore por si ao Senhor, peça a Deus misericórdia, e se durante a sua análise da sua própria vida você identificou que você não é cheio do Espírito Santo porque falta coragem, porque falta mansidão, porque falta fé, porque falta humildade, enfim, peça a Deus para Ele dar essas características para você. Ele vai dar. Se tem uma coisa que Deus anseia, é nos dar o Espírito Santo, e que Ele possa derramar o Espírito Santo na vida de cada um de vocês nessa manhã.